Em uma dessas noites frias, eu recebi um vídeo no grupo dos Brigadistas da Serra. Uma pessoa filma o chão e anda em silêncio à beira da estrada, que é a entrada da área de proteção ambiental aqui da Serra. Enquanto ele caminha, ele para por um breve momento e filma um cachorrinho caído. Anda mais um pouco e tem mais um. Alguns metros à frente, um cachorro maior está aparentemente todo machucado, com uma substância roxa escorrendo das feridas. Ao que tudo indica, eles foram envenenados. O maior de todos ficou ali agonizando. Se esse relato te emocionou com cachorrinhos, se eu te contar que, na verdade, eram árvores. Vários ipês roxos e amarelos. E uma árvore bem mais velha, um tamboril, planta nativa aqui do Cerrado. Todo dia que passo por lá, vejo ela morrendo. Uma árvore imensa, que levou décadas para crescer. Agora morre em pé, aos poucos. E quase ninguém nota. Sinto raiva e tristeza. Quantas vezes passamos em meio às árvores sem nem reparar nelas? Quantas vidas vegetais desaparecem sem a gente notar? Na cabeça da gente que vive isso, só resta uma pergunta: por que reparamos tão pouco o mundo vegetal? Para tentar responder, fui conversar um pouco com minha grande amiga Juliana Rezende. Ela é bióloga, professora de botânica da PUC Minas, coordenadora de projetos de educação e, assim como eu, uma amante das plantas e das aulas provocativas. E que já tinha, inclusive, me provocado para fazer esse episódio. Eu só não esperava que tivesse esse vídeo como gatilho. Conhecido inicialmente como cegueira botânica, o nome foi alterado por motivos óbvios, de capacitismo e, claro, na realidade não falta enxergar, mas sim enxergar e não entender o que está vendo. E falando de palavras que usamos incorretamente e que ilustra muito bem o que quero representar aqui, é quando uma pessoa tem morte cerebral, ou ela está em um estado complicado no hospital sem respostas. Como que chamamos esse estado? De estado vegetativo. Mas não poderia estar mais errado. Isso é invisibilidade botânica na prática. Mas o que então é exatamente essa tal de invisibilidade botânica? Invisibilidade botânica ou impercepção botânica, né, ela origina-se de uma pesquisa de dois professores de botânica norte-americanos do início da década dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, quando a gente usa a palavra cegueira botânica, a gente, na verdade, está sendo capacitista. E isso, atualmente, tem até questões jurídicas. Então, o termo impercepção botânica ou invisibilidade botânica, ele foi cunhado, foi criado exatamente para evidenciar como que o ser humano tem se relacionado com os vegetais. Então, essa falta de sensibilidade em entender, em compreender, principalmente as plantas como seres vivos, talvez daí seja uma grande dificuldade nossa em compreender que o vegetal é um ser vivo e esse ser vivo realiza, já que nós precisamos tanto dar funções, realiza funções benéficas muito valiosas, não só para o ser humano diretamente, mas o vegetal sustenta toda uma cadeia ecológica da qual nós nos beneficiamos muitas vezes indiretamente. Cada vez mais a ciência mostra o serviço ecossistêmico prestado por uma árvore, por uma vegetação, por uma população de plantas,
e, ao mesmo tempo, o ser humano, na sua capacidade de tradução desses serviços ecossistêmicos, ainda negligencia tudo isso. Será que existe alguma explicação biológica? Que esses mesmos autores, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, Wanders e Schussler, eles criam também algumas hipóteses, e uma delas seria chamada de zoocentrismo, e muito baseada no fato de sermos animais, né, o ser humano ser um animal, e o animal, através da sua necessidade de fuga, de proteção, ele não reconhece nas plantas uma ameaça, uma vez, né, que as plantas, de fato, não representam uma ameaça tão eminente como nós vemos, né, na natureza selvagem, animais predando, se alimentando de outros, né, injetando venenos. Então, o ser humano, ele olharia, teria uma percepção vamos dizer assim, visual, menor para as plantas, e nesse sentido, ao desconsiderá-las perigosas, acaba percebendo menos a planta. O importante aqui considerarmos é que, de fato, isso pode sim acontecer biologicamente, isso pode de fato sim acontecer, dada essa constituição neural, visual, né, relacionada aí ao nosso olho, a toda a questão do impacto das nossas células no globo ocular, ser muito maior para aquilo que se move, que se mexe, que tem colorações muito diferentes. Então, biologicamente, isso de fato pode acontecer. Mas claro, mesmo a gente sendo biólogo, a gente sabe que não podemos reduzir nossas ações à simples biologia. E a Ju pontua muito bem isso. Entretanto, nós já não vivemos mais, a grande maioria de nós, em ambientes onde os animais são perigosos. É muito pelo contrário. O nosso ambiente hoje, inclusive, ele demanda que a gente tenha uma percepção dos nossos medos biológicos diferenciada. Então, todo aquele processo ancestral que a gente herda em níveis de neurociência aí, da fuga, do medo, da atenção, do estresse para o ambiente, hoje isso já não existe. Pode existir de outros modos em função da relação humana. Então, o que hoje nós precisamos de fato é ter uma atenção, é ter uma percepção do ambiente, e aí a necessidade de perceber os vegetais, porque diferente dos animais, os vegetais vão conviver no ambiente urbano muito mais conosco e de um modo muito mais prioritário, vamos dizer assim, do que a fauna. Então, eles quando criam o termo zoocentrismo, né, hoje a gente sabe que a nossa falta de tato, de percepção, de orientação, de educação para observar as plantas e considerá-las como seres vivos, a relevância, a importância de cada vegetal, né, é que de fato traz na história desse termo essa importância. E eles chegam também a criar um outro termo chamado de zoochauvinismo, por sermos animais e usando essa capacidade ali de relacionar com outros animais, nós chegamos a desenvolver, né, como se fosse uma bolha fechada. Só nos importa o que os animais fazem. Então, todo mundo tem um apelo muito grande para os pets, principalmente, os animais domesticados, né? Eu sempre digo, você não deixaria um pet ser depredado por uma pessoa na rua. No entanto, nós não fazemos nada, muitas vezes, quando vemos uma árvore, uma vegetação ser depredada, né? Então, esse tipo de bolha que a gente vive, zoochauvinismo, é em função dessa característica muito antropocêntrica, mas eu vou dizer aqui um termo, né, zoocêntrica, homocêntrica. Você sabia que a cada ano desaparecem mais espécies de plantas do que de animais? E mesmo assim, a maioria das campanhas de conservação foca quase só nos bichos. Ou, por exemplo, as leis mais antigas nem sequer mencionavam as plantas quando definiam a vida selvagem.
E tenho certeza que quando eu falo esse termo, vida selvagem, só vem bicho na sua cabeça. Os fungos já foram jogados no grupo das plantas por não entendermos o que eram. E isso não faz muito tempo. A mudança aconteceu em 1969. Hoje já sabemos que eles são mais próximos da gente do que das plantas. E que, na verdade, se a gente fala de fauna e flora, os fungos seriam uma terceira categoria. Mas, historicamente, quais seriam os fatores que ajudaram para isso tudo? Zé, tem um artigo muito bonito de 2 botânicos da USP, e esses 2 autores, né, o Salatino e o Brudget, 2 professores de botânica, inclusive antigos, o Salatino bem antigo e na USP. E o título do artigo, Mas de que te serve saber botânica? Ele começa falando, né, exatamente que esse descompasso com o reconhecimento da vegetação, isso é coisa nova. Isso aí é da metade do século XX para cá, porque pegando, né, na contextualização que ele traz no artigo, a vegetação sempre foi muito presente na vida das pessoas. E a gente pode, no artigo, por exemplo, exemplifica que nos grandes centros urbanos da Europa, por exemplo, há registros do final do século XIX, por exemplo, de desenhos em quadros, pinturas em tetos de castelos, igrejas, né, representando, por exemplo, folhas de plantas, báculos de samambaia, né? Sempre tem o registro de plantas acompanhando a arte nos grandes centros europeus, vamos falar assim. Também sempre as pessoas mais cultas tinham ali os seus jardins botânicos, as suas plantas favoritas, sabiam sobre a distribuição das plantas, e eles inclusive falam, né, muito do papel dos naturalistas que viajaram o mundo inteiro e a contribuição que deram principalmente com a flora, né, esse intercâmbio. Na verdade, na época não foi um intercâmbio, foi um sequestro, né? Várias das nossas amostras de plantas secas hoje estão nos herbários da Europa, mas também muitas plantas vivas foram levadas na época dos naturalistas para compor jardins botânicos, locais de estudo, mas também jardins de palácios. A gente pega, por exemplo, a Vitória Régia, que na verdade o nome científico é Vitória Amazônica, ganha o nome de Vitória Régia porque ela foi levada por um dos naturalistas que estiveram na Amazônia. Na época nem me lembro se foi Márcios, quer dizer, na época não, né? Eu não me lembro se foi Márcios mesmo que levou, e ele quis homenagear uma rainha vitoriana, uma rainha chamada Vitória, da Inglaterra, e deu o nome, batizou aí de nome popular de Vitória Régia, a planta, e hoje ela é a Vitória Amazônica. A mesma coisa aconteceu nas várias expedições em florestas asiáticas, Sumatra, na Indonésia e por aí vai, onde muitas plantas foram levadas vivas, propágulos, mudas, sementes, e compõem, né, jardins botânicos maravilhosos aí na Europa, né? Quer dizer, é um tipo de conservação forçada, mas ex situ, né, que se tem aí nesses grandes jardins imperiais e botânicos fora dos locais nativos. Então, a gente tem que realmente fazer um entendimento, né, do que é que aconteceu no último século para que a botânica fosse tão mal vista, né? E já que eu gosto muito de falar de mim nesse podcast, uma coisa que eu não estudei na época de escola foram as plantas. Lembro nitidamente da professora explicando que não íamos usar quase metade do livro que era sobre as plantas, porque não iria dar tempo. E quando eu trabalhei em escolas, vi que era uma prática comum entre os professores de ciência e biologia. Mas juro que fiz questão de dar todas as aulas igualmente. Inclusive, adorava para sair com a turma para mostrar as plantas que eles viam e conviviam todos os dias, mas nem sabiam o que era. Então eu insisti com a Ju para tentar entender por que nas escolas isso acontece.
E aí eu enxergo alguns pontos, né? Primeiro, e o próprio artigo aí do Salatino e do Buckley, eles falam sobre a questão do ensino escolar, né? O ensino mudou muito, tornando-se aí por volta dos anos 70 do último século muito tecnicista e tirando, né, aquela observação muitas vezes da importância de determinados elementos para uma caracterização excessivamente científica e em termos de nomes. Então, quando o aluno deixa de manipular a planta ou as plantas na sala de aula, entendendo ali o papel da relação do vegetal consigo mesmo, ou de trazer saberes, né, que de fato ressoam com a vivência e passa para um estudo só das partes. Então, a botânica, muitos alunos reclamam isso, eu atesto, já escrevi alguns trabalhos sobre isso também, né? Os alunos, eles o tempo todo falam que a botânica tem muito nome, que a botânica é muito chata, é muito ciclo de vida, né? Então, tem um papel aí da forma com que o ensino das ciências biológicas ele se tornou a partir dos anos 70, numa tentativa de criar pequenos cientistas que soubessem taxonomicamente descrever plantas, mas a gente vê que isso também não foi exitoso, porque a maioria das pessoas nem gostam, né, de caracteres taxonômicos, de aprender esses nomes todos ligados aí às partes do vegetal. E durante muito tempo o ensino deixou de fazer essas ligações com a importância das plantas, o uso medicinal, o uso etnobotânico, o uso etnográfico, vamos dizer assim, etnobiológico. A etnobotânica e a etnobiologia são campos que estudam as relações culturais das pessoas com a vida ao redor. Etno vem da mesma origem da palavra etnia, uma área que eu mesmo sou muito apaixonado. Esse será um episódio dividido em 2 partes. Para quem é nosso apoiador, a segunda parte já está disponível com antecedência. E para quem não apoia, fica o convite para nos acompanhar mais de perto nessa jornada agroflorestal. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui, continue semeando essas ideias e até a próxima!